Cara, eu pensei que Hexatomb, episódio 4, tinha sido um dos melhores episódios de Ordem, e pra mim ainda é. Mas esse episódio 5 conseguiu estar num patamar próximo do episódio 4, talvez até empatando. Que episódio bom, de verdade mesmo. Gostei muito do episódio, o episódio maravilhoso já começa, né? Aviso de spoilers, né? O episódio já começa com uma briga entre o Mosto e o Colosso. Uma luta assim que, puta que pariu. Pra mim foi muita maluquice. Eu fiquei muito tenso com o Dalmo. Eu pensei realmente que o Dalmo ia morrer. Tanto que ele quase morre mesmo, né? O Mosto, ele é forte pra caralho, né? Também tem esse detalhe. Se não fosse o Dalmo tá com o poder dele e o capacete lá, o poder do capacete dele, ele provavelmente morreria mesmo pro Mosto, né? Eu achei muito interessante a luta. Também, né, a outra luta que teve também, que foi a questão do Nando tentando matar o Henry. E a gente podendo ver finalmente o Henry com a armadura de sangue dele, cara. Isso foi bem interessante de reparar. Foi bem interessante de assistir. A cena que o Bastet fez, o RP do Bastet, a interpretação do Bastet foi magnífica. Ele mandou bem pra caralho. E toda essa sessão foi muito boa, né? A gente teve toda a questão da armadilha do Kibumbo, né, que Jai e o Labirinto fez, né. Não vou mentir, Labirinto era um personagem que pra mim não não era muito um dos meus favoritos, sabe? Na primeira sessão, na segunda e na terceira sessão ele era um personagem que pra mim era ok, sabe? Dentre os principais era o que eu menos gostava, mas da quarta sessão pra essa quinta agora, o Labirinto não para de evoluir no meu conceito, sabe? É um personagem que tô achando ele cada vez mais interessante. E isso é totalmente mérito do Calígrafo, que manda muito bem no RP, que manda muito bem, né? Assim, em tudo, assim, o cara interpreta bem pra caralho. E desde a quarta sessão, pra mim, ele só engatou num modo muito bom. E essa cena do Kibungo com a Jai, com o Labirinto, e eu esqueci o nome do cangaceiro, Cristino, do Cristino. Foi uma cena muito foda. Eu senti muito medo. Acho que essa é a melhor palavra, assim, pra resumir. Eles ficaram muito próximos de se fuderem real, sabe? De, de dar uma merda colossal mesmo e eles morrerem ali. E, bem, nessa hora, eu tinha comentado que o Calígrafo interpretou bem. E, gente, o Labirinto evitou que os dois personagens ali morressem. O Labirinto evitou que Jai e ele morressem. Simplesmente assim, sabe? E, cara, tudo nessa sessão foi muito bom. Gostei muito de tudo, assim. Mas, sinceramente, o que mais tá me impressionando é a qualidade do RP de todo mundo. A cena da Kemi matando o Nando é uma das coisas mais satisfatórias e fodas que eu vi. O Henry decepando o braço do Nando é a coisa mais foda que eu vi. É muito interessante ver como que toda essa rapaziada que tá interpretando bem pra caralho. Eu só tenho uma pequena observação. Eu, eu acho que o Abelha, na hora ali da briga entre o Dalmo e o Mosto, eu acho que o Abelha acabou meio que. Ele tava evitando, né? Que o Dalmo realmente fosse pra briga, né? Tanto que saiu aquela cena sensacional do, do Dalmo só querendo fugir, mas o Nando foi lá e usou aquele ritual que fez ele ir pra batalha mesmo. Mas ainda assim achei que o,
o Abelha, não o Dalmo, o Abelha enquanto player não tava levando muito aquela briga entre eles muito a sério, tava querendo meio que evitar, não queria realmente que o Dalmo brigasse ali contra o, o cara. E ficou meio, sabe, tipo, pagando pra ver, né? Foi a sensação que eu tive, assim, assistindo a sessão, assim, ao vivo, né? E, de repente, o Mosto começou a se demonstrar ser muito forte. Gente, o Mosto quase levou o Dalmo. Isso que é o assustador. E depois que o Dalmo começou a acertar os golpes ali e começou a bater nele mesmo, realmente eu percebi que o Abelha havia percebido o real problema, né? Que o Mosto realmente era bem perigoso, principalmente depois que tirou, né? O, o papel que estava na cabeça dele, o saco de pão que estava na cabeça do Mosto. E aí a briga realmente começou. Mas eu confesso que eu sei que esse pensamento, sabe? De tipo, nossa, ou é o Abelha que tá perdido no RP, ou é realmente o Abelha barra Dalmo evitando ao máximo bater no Mosto, porque sabe que não vai sobrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Na cena final, que animaram do Dalmo pisando na cabeça do Mosto é sensacional, é muito foda. E assim, foi um episódio incrível, né? E aí a gente volta pra Kemi, né? Kemi também teve mais uma ação foda. Pra mim, ela tá tendo uma construção de personagem muito incrível. Ela tá se tornando uma personagem muito interessante. A Biamon tá fazendo cada vez mais e mais cenas interessantes. A gente também teve a cena da alimentação do Henry, que o Henry bebeu as 3 águas e comeu 3 vezes, de uma vez só. E isso foi uma cena bem interessante, né? Deixa eu ver, o que mais? Eu reparei que o Aguiar, nessa sessão, meio que ele não tinha muito o que fazer, então ele não teve muito tempo de tela. Mas, em compensação, na sessão passada, o Aguiar foi, sem sombra de dúvidas, o protagonista da sessão, ou um dos protagonistas. Então, com um tempinho de descanso ali, ele não conseguiu se encaixar ali muito na dinâmica, mas ainda assim, por exemplo, quando eles foram conversar com o Pomba, o Aguiar foi muito importante, fez cenas muito bonitas, muito fofas, ali acalmando o Pomba, né? Que também tem isso, né? Essa cena da parte do grupo que estava na casa, né? Kemi, Dalmo, Pomba, Aguiar e Henry, eles acalmando o Pomba e finalmente demonstrando cada vez mais e mais que os assassinos ali, o grupo dos assassinos é o novo lar dele, né? Do Pomba, no caso. E eu achei muito interessante. Gostei muito dessas cenas, tanto do Dalmo acalmando ele, quanto da Kemi com o instinto materno dela, quanto do nosso querido Aguiar também aconselhando ele. Eu achei muito foda. Eu acho muito interessante essas relações onde um NPC vai se tornando cada vez mais e mais importante, sabe, para a história, para o grupo ali, e vai cativando cada vez mais. E depois disso, né, a gente teve um acontecimento que para mim é o que mais me chamou a atenção, que é quando a Ana, ela chega depois no meio da luta lá contra o Kibungo, chega de carro e atropela o Kibungo, dando tempo de tanto Jai quanto Labirinto fugirem. Por quê? Porque ela oferece uma carona. E eles aceitam a carona, já que, né, tinha muito o que fazer. Ou era entrar no carro ou realmente correr um risco de vida fudido. Kibungo é um, é um bicho, assim, muito roubado, muito forte, tá ligado? Não sei como é que é a ficha dele no livro de regras, mas pelo menos ali na sessão ele tava muito forte, muito assustador. O bagulho tava tenso. E aí a Ana leva eles para a base dos Coratas, né? E, cara, que, que sequência de cenas, né?
Eu, sinceramente, nunca pensei que eu iria ver Ordem Paranormal. Hum, tá certo, né? Que é uma temporada de sangue, o que faz sentido. Mas Ordem Paranormal fala sobre temáticas envolvendo sexo de maneira tão direta. É, só um contexto, né? Pra quem não viu a sessão ainda, não tivemos cenas de sexo explícito, até porque não faz sentido. Mas tivemos coisas bem sugestivas, sabe? E, cara, achei bem interessante toda a sessão. Essa parte final eu confesso que eu não tava esperando ver Jai e Labirinto aparentemente ficando com, com a Escarlata. E eu achei muito maneiro, né? Toda essa questão deles ali, daquele grupo, de aparentemente ser um relacionamento poliamoroso que não me parece ser muito recíproco, onde é só a Escarlata querendo conhecer pessoas novas e sempre está buscando experiências novas e tudo mais. E fora que Jai e Labirinto terminam apaixonados, né, pela Escarlata. Então a gente tem aí um efeito de um ritual, o que torna a coisa ainda mais interessante. E, bem, a partir daqui eu queria só fazer uns comentários a respeito dessa sessão sim, principalmente dessa parte final. Eu acho que ver o sexo em si sendo comentado em ordem de uma maneira tão inteligente, sabe? De uma maneira tão interessante, assim, por parte do Selbit nessa quinta sessão, pela galera do roteiro ali, foi, foi bem legal. Porque é uma temática que faz sentido, né? Sangue envolve com emoções muito fortes, com sentimentos muito fortes, e sexo é uma coisa muito forte. Então, de verdade mesmo, eu achei bem interessante. É, bem, pra quem acompanha o fandom de Orne no Twitter, ou eu acho que é principalmente no Twitter, você repara que desde Natal Macabro o fandom de Ordem ele anda muito com os hormônios à flor da pele, né? Mas em Natal Macabro, por exemplo, isso ainda tinha um certo limite, sabe? As pessoas ainda estavam mais pisando fofo, não estavam falando tanta putaria explícita, mas já falavam. Agora em Hexatomb, o bagulho tá muito escrachado. O fandom está com um nível de libido, assim, muito alto, né? E agora, depois desse episódio, cara, depois desse episódio, nossa senhora, tenho certeza que o que vai ter de arte mais 18 de ordem agora vai pipocar, mano. E, assim, não vejo problema nisso, desde que a arte mais 18 não seja um crime, né, obviamente. Mas, cara, sim, eu acho que é isso mesmo, temáticas envolvendo sexo existem, é isso, né, ordem é, uma série de RPGs, assim, de mídia que envolve gore, coisas pesadas, morte, sangue, tudo. E numa temporada de sangue, ter sexo. E não foi explícito, né? Então, é, eu pensava que se tivesse alguma coisa envolvendo sexo em ordem, poderia ser muito vulgar. E nem foi. Muito pelo contrário. Eu achei muito bem conduzido. E eu acho que o fandom agora tá maluco, né? Pelo pouco que eu vi, assim, a repercussão pós-sessão, o fandom enlouqueceu. E eu queria comentar sobre o fandom Jordan e todas essas questões envolvendo putaria mesmo no fandom e tudo mais. Pois é, eu, eu acho bem interessante e ao mesmo tempo, às vezes eu fico olhando assim e acho, caralho, o pessoal tá se passando muito, mas o fandom de Ordem, ele, toda temporada que tem, ele cresce muito, né, gente? Ele não para de crescer, é um universo que, tanto em questão de público quanto em questão de conceito, é um universo que se incomoda em estar parado. É um universo e um público, um fandom que nunca
tem as mesmas quantidades de pessoas, sempre cresce. Então, eu tava reparando que desde Natal Macabro, a gente viu muito fandom, muito com os hormônios à flor da pele e tal. Em Hexatomb isso só cresceu muito. E agora tá, eu acho que atingindo seu ápice com, com tudo o que aconteceu no final do quinto episódio, etc. Onde dá a entender que tanto o Labirinto quanto o Jai se pegaram também junto com a Escarlate. Pelo menos foi o que eu entendi, tá, gente? E, e assim, eu acho que isso é uma questão de um processo que muita gente aí do fandom tá passando. Né? Uma coisa que eu já passei com Ordem. Eu mesmo já... A Ordem tem muita importância pra mim, né? Então eu acabei descobrindo a minha sexualidade é, por causa de Ordem. Por causa de um chip de Joey César. Coisa mais aleatória possível. Na época de O Segredo na Floresta ainda. Então... eu entendo, sabe? Tipo, as pessoas estarem muito à flor da pele, assim. Eu acho que a grande maioria são adolescentes ou jovens adultos, assim, muito novos. Então eu entendo os hormônios estarem à flor da pele. O pessoal tá muito emocionado, tá muito, sabe? É, eu só acho que muitas vezes o fandom é sem noção e acaba fazendo muito de cagada, sabe? Tipo, acaba falando coisas demais, assim, nessa temática e ela tá se passando, mas ainda assim passa um pano. Porque são muitos adolescentes, muitos jovens adultos, muitas pessoas muito novas que estão tendo contato, às vezes, com coisas muito diferentes da vida delas, sabe? Às vezes estão em um processo de se descobrirem, parte da comunidade LGBTQIA+, que é um processo que para cada um é diferente, mas geralmente é um processo longo ou de médio prazo, em que a pessoa precisa se aceitar, entender que ela não está num padrão que a sociedade espera, né? E, querendo ou não, você faz parte de uma minoria. E, e eu acho que todas essas coisas acabam influenciando para o comportamento do fandom. Isso não vai excluir o fato que muitas vezes tivemos um problema bem sério no início dessa temporada que pelo que eu tô vendo, diminuiu bastante, mas no início da temporada o pessoal tava tão à flor da pele que começaram a simplesmente cometerem assédio com os players de Hexatomb e serem parasociais com os players. E aí, mano, sendo bem sincero, aí eu não passo o pano, não. Aí o bagulho foi pra um lado muito problemático, muito errado, muito bizarro. A realidade é essa. E, sinceramente, cara, olha, uma coisa é você fazer um chip entre Labirinto e Aguiar, outra coisa é você, né, ficar chipando o calígrafo e o cereal, sabe? Tipo, é uma falta de noção. Chipar pessoas reais é uma falta de noção, assim, tremenda. É de um nível de parasocialidade também, assim, bizarro. E na época o fandom mesmo meio que ficou se auto-puxando a orelha, né? Também teve isso, né? O fandom de Ordem, ele é muito grande atualmente, né? Ele tem inúmeras divisões, assim, inúmeros subgrupos. Mas quando essas coisas começaram a acontecer, o próprio fandom foi se policiando e tomando conta do assunto. E pelo que eu tô vendo, essas coisas com o calígrafo e com o cereal, se elas não acabaram, elas diminuíram bastante. O que já é um avanço, né? Que não era nem pra essa porra tá acontecendo, mas já que aconteceu, pelo menos tá diminuindo. E eu acho que o fandom de Ordem, ele sempre, assim como qualquer grupo de adolescentes ou jovens adultos falam sobre sexo, né? Sempre é um assunto meio tabu, né? Um assunto que a galera meio que fala fazendo piadinha de quinta série, sabe? Tipo, mas nunca falando muito sobre o assunto, evita. É um tabu mesmo. Mas, embora seja uma coisa muito comentada, muito consumida, né? Muito praticada. Mas agora eu acho que é uma questão de adaptação. Eu acho que agora o fandom vai realmente precisar de tempo para amadurecer e entender que, gente, o que aconteceu nessa quinta sessão não foi nada demais, sabe? Só isso mesmo, eu queria comentar isso. Dei um pequeno breve resumo sobre a sessão. Faltou muitos detalhes, eu sei, mas a minha ideia não é comentar ponto a ponto da sessão, etc. Eu só queria igual eu tô fazendo agora, cliquei aqui para gravar o áudio aqui desse vídeo e
só tô realmente falando as ideias que eu tô pensando assim que a sessão acabou de terminar, algumas horinhas depois, né? Então, é isso. Tô muito feliz com Ordem Paranormal, com Hexatomb. Essa quinta sessão foi maravilhosa. Gostei muito dela. Tô muito ansioso pra sexta sessão. Tô muito ansioso pro futuro de Ordem. Ordem Paranormal pra mim tá vivendo facilmente um dos melhores momentos da vida. Sim, é uma temporada muito boa. Todo mundo ali da mesa tá de parabéns. Tá mandando muito no RP. O Abelha, o Calígrafo, a Biamon, a, a Bagi, o Bastê e o Cereal. Eles estão mandando muito bem, sabe? E o Selbit tá mestrando bem pra caralho. Tô gostando muito de tudo que eu tô vendo. Tô muito feliz de ver o fandom fazendo meme, fazendo brincadeirinha, não sei o que, fazendo fanarts. Tá presenciando mais uma temporada de Ordem acontecendo, né? É algo muito foda. E Hexatomb não tem uma vibe de um spin-off, tem uma vibe de uma... como se fosse uma calamidade, sabe? Uma continuação direta da história. E sim, é uma continuação direta da história, mas é um spin-off, né? Não é da Calamidade Parte 2, por exemplo. Então, é isso que eu queria comentar. E muito obrigado por ter assistido até aqui.